Hoje a gente vai viajar de volta para as Ilhas Jurássicas para montar um ranking da pior violência entre animais e decidir qual criatura teve o fim mais brutal de toda a saga. Estamos falando de costelas quebradas, mordidas, pescoços deslocados, membros arrancados e perfurações. Tem tudo isso na lista, então já se inscreve no canal se você não quiser perder nossas recapitulações brutais, análises de lutas de dinossauros, detalhes sobre os híbridos e muito mais. Bom, pra gente poder começar, vamos classificar as mortes dos dinossauros usando um sistema de pontuação bem simples. Se você lembra do nosso último vídeo sobre as mortes dos humanos na franquia, a gente usou um método parecido. Hoje vamos usar 3 critérios. Violência sangrenta, que é basicamente a quantidade de violência visual e gore que aparece na câmera. Medidor de dor, esse já é meio autoexplicativo, né? Mas serve para medir o quanto essas pobres criaturas sofreram em comparação com o resto dos animais da lista. E brutalidade, aqui a gente mede o quão cruel a morte pareceu na filmagem, ou quão horrível o destino daquele animal foi. A pontuação final desses 3 critérios vai definir o ranking dessas mortes conforme o vídeo avança. E mano, e sem mais enrolação, vamos começar. Começando aqui com o nosso primeiro tópico, temos o Oviraptor, que aparece em Jurassic World Dominion. Apesar do pessoal ter opiniões bem divididas sobre esse filme, teve alguns elementos que valem a pena a gente destacar aqui. Uma das criaturas que aparece na versão estendida de Dominion, que seria o próprio Oviraptor, foi um dos dinossauros presos e forçados a lutar nas catacumbas de Malta. O responsável pelo fim dele foi o Lystrosaurus, um terapsídeo, que tecnicamente não é um dinossauro, né, mas é pequeno e muito briguento. Ele tinha um par de dentes bem mortais, né, que seriam os mesmos que ajudaram a acabar com o Delacourt mais tarde no filme. Mas antes disso, o Oviraptor descobriu da pior forma que não se deve mexer com esse baixinho. Assim que eles foram colocados frente a frente, o Lystrosaurus foi direto no pescoço do dinossauro e com uma mordida rápida liquidou o Oviraptor antes mesmo que a plateia em volta conseguisse se ajeitar nas cadeiras. Essa foi a primeira vez em toda a franquia jurássica que a gente viu um dinossauro sendo decapitado na tela. E olha, sorte do Oviraptor, porque é bem provável que ele não tenha sofrido muito. Perder a cabeça nessa velocidade acaba desligando o sistema do corpo rapidinho. Mesmo assim, não deixa de ser uma cena bem bizarra, né? Ver o corpo do animal ainda se mexendo, literalmente correndo de um lado para o outro igual uma galinha sem cabeça. É um espetáculo bem grotesco. Por conta disso, ele acaba levando uma nota de gore bem alta, seriam uns 9 pontos. Já no medidor de dor fica só com 1. E na brutalidade leva uns 8. Vamos ver se essa morte acaba se segurando aqui no nosso top 10, porque a gente ainda tem muita coisa pesada para poder analisar. Seguindo para o nosso próximo, temos o Tiranossauro Rex, que aparece em Jurassic World Dominion. Eu tô falando daquele T-Rex que aparece no filme ali na parte do prólogo, sabe? Quando somos transportados para o passado, naquele universo meio alternativo, onde por alguma razão colocaram um Giganotossauro. Nada fiel à paleontologia, né? Diga-se de passagem. Vivendo na mesma época que o Tiranossauro Rex. Agora, um aviso pra galera que não suporta ver o T-Rex levando a pior. Gente, aceita que dói menos, mano. Foi o que rolou. Nesse flashback, a gente viu um choque de monstros, que virou um massacre de um lado só. O Giganotossauro mostrou logo de cara que era maior e muito superior no combate. Ele percebeu que tinha uma vala logo atrás. Ele usou a cauda também para medir a profundidade e não cair. E aí agarrou o T-Rex pelo pescoço. Ou o Carnossauro acabou quebrando o pescoço do T-Rex, repetindo um destino triste que esse animal já sofreu antes na franquia, né? Ou num cenário pior, ele usou a força da mandíbula e os dentes afiados como lâminas para cortar a garganta do Tiranossauro, deixando ele cair na vala para sangrar até o fim. Na real, pode ter sido uma mistura dessas duas coisas também. O animal parece ter morrido bem rápido, já que vimos a pupila dele dilatar na hora. Isso geralmente, para quem não sabe, acontece quando o cérebro para de funcionar e os músculos que controlam a íris, chamados de músculos esfíncteres da íris, perdem a capacidade de contrair a pupila. O pobre T-Rex foi empurrado, cortado e jogado no barranco. Por isso essa morte leva uma nota 6 em gore, 7 em dor e 6 em brutalidade, com um total de 19 pontos. Ele acaba passando o Oviraptor no nosso ranking. Seguindo para o nosso próximo, temos o T-Rex macho, que aparece em Jurassic Park 3. E mano, eu peço desculpa aos fãs de T-Rex, mas aqui temos mais um exemplo onde o rei tirano não conseguiu manter o cinturão. O espinossauro do filme tem essa fama de predador alfa, né? E ao que tudo indica é especializado em caçar Tiranossauros Rex, já que ele foi atraído pelo cheiro do rival em vez de fugir. O jeito que o espino matou esse T-Rex prova que ele domina essa técnica com muita perfeição. A gente sabe bem o que acontece no filme, né? O espinossauro se recupera depois de levar uma mordida e um empurrão, consegue firmar uma pegada
pegada excelente com aqueles dentes retos em forma de pino, que são ótimos para agarrar, e usa os braços fortes que ele tem para travar o corpo do oponente. Aí ele simplesmente torce o pescoço do tiranossauro. Essa manobra provavelmente rompeu a medula espinhal ali na região cervical, o que incapacitou o Tiranossauro Rex instantaneamente. Ele deve ter morrido muito rápido, mas de um jeito bem brutal, tá? A equipe de som desse filme, na minha opinião, fez um trabalho incrível para passar a sensação do estrago interno que aconteceu. E a violência da torção nessa quebra de pescoço ficou com um aspecto bem sinistro. Pela forma como essa morte foi mostrada e pelos efeitos sonoros, ela leva nota 8 em gore, 4 em dor e 8 em brutalidade. E graças à técnica apurada que esse Spino usa para despachar rivais, esse T-Rex acaba subindo no nosso ranking acima do anterior que discutimos, somando 20 pontos. Seguindo para o nosso próximo, temos o Indoraptor, que aparece lá em Jurassic World Reino Ameaçado. Agora a gente não tem mais um T-Rex para lamentar, né? Podemos passar para uma morte que talvez seja ainda mais brutal. O Indoraptor, aquele híbrido criado a partir dos restos da Indominus Rex, era inteligente demais para acabar continuando vivo, especialmente depois de ter causado uma das piores mortes de humanos na franquia. Só que a saída dele de cena também foi bem terrível. Na hora que ele estava ali encurralando o Owen e a Maisie, o Indoraptor estava posicionado numa estrutura de vidro bem frágil. Mas pouco antes dele dar o bote, a Blue acabou aparecendo do nada e desequilibrou o monstro. E a aterrissagem não foi nada tranquila. Lá embaixo estava o crânio de possivelmente um Triceratops, e foi ali que a história do Indoraptor acabou. Ele caiu de lado e um dos chifres acabou atravessando a parte superior do tronco dele, o que significa que o Indoraptor morreu poucos instantes depois da queda, mas acabou sentindo uma dor excruciante naqueles segundos finais. Pode chamar de karma ou de acaso, mas o fim desse assassino foi sinistro de qualquer jeito. Para classificar o gore e o espetáculo, essa morte leva um belo 9, e pela quantidade de sofrimento leva um 8, e na brutalidade da morte o Dino acaba ficando com 5. Muito por conta da atitude da Blue, que pulou nele mesmo estando numa superfície instável. Ela é bem esperta e devia saber o risco de cair daquela altura. Foi uma jogada bem imprudente da parte dela, que quase custou a própria vida, mas funcionou. Com isso, o Indoraptor assume a liderança da lista por enquanto, somando 22 pontos. Seguindo para o nosso próximo no ranking, temos Delta, que aparece em Jurassic World. Antes do Indoraptor, a gente teve a Indominus Rex, né, que provavelmente era tão inteligente quanto ele, só que muito maior e capaz de causar um estrago absurdo. E quem sentiu isso na pele foi a Delta, uma das raptores do Owen. Só que o fim dela teve um algo a mais terrível. Depois de trocarem de lealdade mais uma vez, as 3 raptores restantes partiram para cima da Indominus. A Delta, no entanto, acabou sendo pega pelas mandíbulas poderosas da Indominus, o que provavelmente perfurou o abdômen, a parte superior do tronco e até a coluna vertebral. Depois de ser arremessada com violência, ela poderia ter morrido ali mesmo, com o impacto, mas o destino reservou um final flamejante para ela. Ela acabou caindo bem em cima do que parecia ser um fogão a gás ou uma grelha. Esse raptor passou seus últimos momentos sendo grelhada viva por um tempo indeterminado. Qualquer ferida aberta ali deve ter ardido de um jeito inimaginável. Foi basicamente cozida de dentro para fora. A morte da Delta ganha uma nota 5 em gore, mas a nota de dor vai lá no alto, uns 9. Já a brutalidade do Dino fica com 7. Isso pela intenção violenta da Indominus de destroçar e arremessar o terópode menor longe. Com isso, essa morte fica logo abaixo do Indoraptor no ranking, somando 21 pontos. Seguindo, temos o Ankylosaurus, que aparece também no primeiro filme de Jurassic World. Esse bicho era um dos herbívoros com a blindagem mais pesada que a Engine já criou, mas nem toda essa proteção salvou ele do destino cruel que a Indominus Rex preparou. Mais uma vez, a assassina da vez não só matou, como hackeou, entre aspas, né, a defesa desse tanque vivo. Depois dela sacar que a carapaça superior do animal era praticamente impossível de furar, a Indominus mudou a estratégia e começou a tentar virar o Anquilossauro de barriga para cima. O pobre herbívoro ficou numa situação sem saída. Aquela armadura pesada nas costas torna quase impossível se levantar rápido, então ele ficou ali, incapacitado e totalmente à mercê da rainha indomável. A última visão desse Anquilossauro foi a mandíbula da Indominus engolindo a cabeça dele inteira, até tudo ficar escuro. O golpe final, mano, foi o pescoço dele quebrado. A gente já falou desse tipo de morte com o Tiranossauro Rex, mas pelo menos aquele macho teve uma chance de tentar escapar do aperto do espinossauro. Já o Anquilossauro não teve a mesma sorte. Totalmente dominado e sem defesa, o fim desse Anquilossauro foi, mano, horrível, tá? Pra mim pegou de uma forma assim que eu fiquei chocado na hora. Ele leva nota 7 em gore. Na dor ele leva uns 8, isso por conta dos ferimentos e cortes que ele sofreu enquanto era atacado. E pela crueldade de deixar o bicho indefeso antes de matar ele, a brutalidade de Dino também leva uns 8. Ele assume a liderança do ranking, pelo menos por enquanto. O nosso próximo também aqui de Jurassic World é o Pteranodon.
Pteranodonte. Na franquia, esses bichos sempre foram mostrados como uma ameaça real quando estão em bando, vivendo para infernizar a vida dos humanos e atacando em grupo. Mas de vez em quando, um deles voa perto demais de onde não devia. E Jurassic World é o exemplo perfeito disso. Teve um piteiro azarado e muito oportunista que olhou para Zaro Wong e pensou, lanche para mais tarde. Só que na hora de tentar sair da água com ela, ele se meteu numa enrascada feia. O responsável disso foi o próprio Mosasauro, que surgiu das profundezas para fechar a boca direto no tronco do piteiro. E como dá pra ver na cena, essa mordida não matou o Pteranodonte na hora. O bicho ainda parecia estar se mexendo enquanto o Mosasauro caía de volta na água. Isso sugere que, além de sentir dentes de mais de 30 centímetros perfurando a caixa torácica e as asas, ele ainda teve que aguentar sacudidas violentas e mais mordidas enquanto descia a goela abaixo. Sem falar também que existe uma chance de o bico dele ter quebrado no impacto da descida. Mano, essa morte horrível leva uma nota 9 em gore. Na dor, ela leva uma nota 10, já que o sofrimento dele deve ter continuado lá dentro por um bom tempo. Já a brutalidade do Dino fica com 6. Não é tão alta porque, convenhamos, era o único jeito do Mosasauro pegar aquele bicho voando. Foi só um oportunista jantando outro oportunista. Com um placar final de 25 pontos, essa morte vai para o nosso topo da lista. Seguindo no nosso ranking, temos a Indominus Rex, que também aparece em Jurassic World. Talvez tenha sido azar ou, quem sabe, karma puro. Mas uma coisa é certa, o fim da Indominus foi lento, doloroso e uma bagunça completa. No ato final do filme, ela já estava no limite, tinha levado tiro, mordida, estava toda retalhada pelos raptores, tinha sido arremessada para todo lado e perfurada por escombros. Só que nada disso foi o suficiente para matar a Indominus. Precisava de algo mais pesado. E aí o Mosasauro entra na nossa lista de novo, sendo o único capaz de resolver o problema rápido, ou pelo menos foi o que pareceu. Depois de sentir toneladas de pressão dentária fechando no pescoço e no tronco, a Indominus foi arrastada violentamente para o fundo da lagoa. A cena acaba cortando ali, mas se a gente analisar com calma, dá para assumir que ela não morreu naquele impacto inicial. Ela ainda estava viva enquanto era puxada, o que significa que o Mosa provavelmente sacudiu ela violentamente lá embaixo, ou simplesmente segurou ela até o ar acabar. No filme a gente vê o esqueleto dela, o que prova que o Mosasauro não comeu tudo, pelo menos não a carcaça inteira. A cabeça e a parte de cima do corpo ficaram lá, intactas, deixadas para morrer pelos ferimentos no fundo da lagoa. A gente já fez uma análise detalhada disso em outro vídeo, mas para o ranking de hoje, ela leva nota 8 em gore. A nota até seria maior se tivéssemos visto o que rolou debaixo d'água, mas ligando os pontos, fica óbvio que não foi uma mordida limpa. Por isso a nota de dor sobe para 9 e a brutalidade do Dino fica em 7. Com isso, a Indominus garante uma posição alta na lista, somando 24 pontos. Agora, mudando de filme, vamos para Jurassic World Rebirth, onde temos a morte de um Velociraptor. Desde aquela estreia bombástica de 1993, os Velociraptores construíram uma reputação de serem criaturas super inteligentes e aterrorizantes. Isso valeu para quase toda a franquia, menos para Rebirth. Nesse filme, eles foram bem mal aproveitados e serviram basicamente de bucha de canhão. Antes de falar da morte principal, vale a gente fazer também umas menções honrosas rápidas para outros raptores que tiveram fins também muito horríveis. Temos a Charlie, que acabou explodindo logo no momento de sua redenção, depois de ter traído o Owen e os humanos. A famosa Big One, que seria a grandona do primeiro filme, que foi mastigada até ficar mole e depois arremessada com violência contra um esqueleto, o que provavelmente estilhaçou os ossos dela também. Teve também aquele raptor da Ilha Sorna, que perdeu também por uma ginasta reprovada no time de escola. Ele acabou empalado e provavelmente deixado para uma morte lenta ou virar jantar de outros raptores. E a Echo, que foi triturada de um jeito bem parecido com a Big One. Mas voltando para o nosso raptor de Rebirth, ele sofreu um ataque brutal vindo de cima. Foi uma emboscada, ele foi pego de surpresa e deixado na mão pelo próprio parceiro. O coitado foi chifrado, golpeado, cortado e amassado no chão repetidas vezes. E para fechar a conta, o Mutadon rasgou a garganta dele com violência, deixando o corpo mole, sangrando até o fim, enquanto era arrastado para virar lanche depois. Se não fosse por essa intervenção, esse raptor teria mandado o Xavier direto para o nosso top 10 de mortes humanas. Por causa dessa cena grotesca e do massacre visceral que a gente acabou acompanhando do início ao fim, as notas são pesadas. O gore leva uma nota 8, dor atinge nota 10 e brutalidade do Dino fica com 8. Com essa pontuação total de 26, ele assume o topo da nossa lista. Seguindo para o nosso próximo da lista, temos Apatosaurus, que aparece em Jurassic World também. Galera, uma tecla que a gente acaba batendo sempre aqui no canal é como os saurópodes são severamente nerfados nessa franquia. E sinceramente, em nenhum momento prova isso melhor do que essa cena em Jurassic World. Enquanto o Owen e a Claire estão procurando pelo Zack,
Stark e o Grey, eles dão de cara com uma cena de crime pesada. As cicatrizes e os ferimentos deixam óbvio que foi obra da Indominus Rex. Mas o choque é que não foi só um animal derrubado, foi a manada inteira. O massacre deve ter acontecido muito rápido, já que os corpos dos apatossauros caíram todos próximos uns dos outros, e não espalhados por uma área grande. As poças de sangue e o cenário todo revirado mostram que a Indominus mutilou esses bichos com violência, derrubou eles e largou lá para morrer em agonia. O que coloca essa cena no topo da lista é que não foi apenas uma morte isolada, foi uma chacina a sangue frio, algo doloroso e totalmente desnecessário, já que a Indominus não comeu nenhum pedaço deles. Isso garante uma nota 9 em gore, 8 em dor, e a brutalidade do dinossauro leva 10 cravado, por matar puramente por spot, somando 27 pontos. Esse massacre assume um lugar de destaque no nosso ranking. Seguindo para o nosso próximo, temos Gallimimus, que aparece em Jurassic Park, do primeiro filme lá de 1993. Faz tempo que essa cena foi ao ar, mas ela é uma das poucas da franquia que mostra a sujeira real de uma mordida de um Tiranossauro Rex. Enquanto o Dr. Alan Grant e as crianças tentam voltar para um lugar seguro, eles acabam no meio de um estouro de manada de Gallimimus, que é interrompido bruscamente por uma emboscada do T-Rex. Os gritos de desespero do coitado, enquanto o ar é literalmente esmagado para fora dos pulmões dele, são só o começo do pesadelo. Vale lembrar que o T-Rex tem força de mandíbula de sobra para triturar esse animal menor e transformar ele em uma pasta. Mas em vez disso, a Rex dá uma mordida mais específica, rasgando a parte superior das costas e praticamente filetando o dinossauro. Demorou bastante pra gente ver tanta violência gráfica de dinossauro contra dinossauro de novo na tela, mostrando carne sendo arrancada desse jeito. O comentário do Tim na cena deixa claro que o negócio ficou ainda mais feio visualmente. Essa morte, muitas vezes subestimada, chega no topo da nossa lista com 10 em gore, 9 em dor e também 9 em brutalidade de dino. Convenhamos, arrancar as costas de um dinossauro é um negócio nojento demais. Vamos atualizar o nosso ranking aqui pra você ficar a par de tudo. Se você prestou atenção, deve ter reparado que passamos de 10 mortes no vídeo de hoje. Estamos com 11 na lista. O Oviraptor já rodou no nosso top 10 e a morte do T-Rex está na corda bamba, correndo sério risco de sair também. Mas será que ele por um acaso vai se salvar? Vamos descobrir. Seguindo para o nosso próximo e último da lista, temos Giganotosaurus, que aparece lá em Jurassic World Dominion. Tanto no sentido literal quanto pelo contexto, essa morte, foi bem sinistra. O curioso é que esse suposto vilão não agiu como um monstro no filme, mas sim como um animal de verdade. Ele não tinha vingança pessoal contra os humanos, era só um predador defendendo o território, que ainda levava choque no cérebro para ser forçado a lutar numa arena contra 2 outros terópodes perigosos e blindados com a famosa armadura de roteiro. Depois de dominar a Rex numa briga épica, o Giganotossauro teve que encarar o Teresinossauro cego, um bicho com garras letais capazes de derrubar um rival com um único golpe, bem dado. Quando a Rex se recuperou, o filme deixou claro que mesmo sendo fisicamente mais fraca que o Giga, ela compensava na inteligência, usando o objeto pontiagudo do outro lado do ringue como arma. A T-Rex empurrou o Giga direto para aquelas garras no momento exato, fazendo elas atravessarem o pescoço e o tronco dele. Essa ferida não foi só uma perfuração comum, foi uma lesão na coluna, provavelmente atingiu uma medula espinhal e pode ter se alojado entre as vértebras, acertando os nervos e tornando os últimos segundos de vida do Giga excruciantemente dolorosos. E mesmo se a gente fingisse que ele acabou sobrevivendo a isso, o Carnossauro teria ficado paralisado para o resto da vida. O Teresinossaurus derruba o Giga no chão e a gente vê com detalhes horríveis a pele e a carne repuxando enquanto as garras saem. Essa morte crava uns 10 em gore. Na dor leva 9, lembrando que ele também já estava machucado antes de ter aquelas garras grossas encravadas na coluna. E a brutalidade do dinossauro fica com uns 10, justamente pela T-Rex ter usado outro dinossauro como ferramenta para causar uma morte tão dolorosa e sangrenta. A morte do T-Rex pelo Giga acaba sendo expulsa do fundo da lista, fechando o nosso ranking oficial das 10 mortes horríveis. Bom, essa foi a visão do canal da Carnificina Jurássica. Muito provavelmente a sua opinião é diferente da minha, então agora é sua vez. Conta aí nos comentários qual a morte que você acha que foi a pior de todas. E não esquece de se inscrever aqui no canal, Lógico, mano, se prepara porque vai ter muito vídeo interessante nesse mesmo pique aqui, ainda por vir. Então é isso, meu querido, vou ficando com o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a sua audiência, fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau!